Graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, examinando as Escrituras. Você que tem recebido aí o nosso conteúdo, compartilhem, deixem seu like, seu comentário. Vamos fazer a palavra correr, tá bom? Eu agradeço a vocês inscritos aí do nosso canal. Muito obrigado. E aqueles que estão chegando, meu nome é Elson Jesus, seu irmão em Cristo, ministro de uma nova e eterna aliança. Você que ainda não se inscreveu, aproveite aí, se inscreva e desfrute aí deste canal. Temos N mensagens em vídeo, tá bom? E algumas mensagens que nós estamos agora fazendo também em áudio, mensagens curtas, especificamente neste quadro aqui, examinando as Escrituras. E eu quero falar de um tema que nós já temos em vídeo, mas eu também quero aqui deixar um áudio falando sobre o Deus deste século que Paulo citou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Olha que interessante. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos lá, vamos entender algumas questões aqui. Quando Paulo escreve esta carta, dizendo que se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, naturalmente, Paulo não está falando aqui de uma perdição eterna. Paulo está falando aqui de uma perdição na alma, no entendimento, porque é sobre isso que ele vai tratar no versículo 4. Ele diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século cegou o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus daquele século, do século em que Paulo estava vivendo, em que Paulo estava citando ali, não é o nosso século 21 aqui. Era o primeiro século, no século de Paulo. E Paulo diz que o Deus daquele século, o problema é que a igreja, os nossos irmãos, eles pegam este século que Paulo se referiu e aplica para os séculos futuros. Aplica para o nosso século e os séculos vindouros. E nós não podemos cometer este equívoco. Paulo está falando dentro do século que ele estava vivo. Ele diz: olha, se o nosso evangelho, o seu evangelho que eu tenho pregado, está encoberto, se alguns não receberam ainda o entendimento, a revelação, se o nosso evangelho está em oculto, é naqueles que se perdem. Ou seja, vocês não têm tido luz, vocês não têm recebido o entendimento. E é isso que ele vai falar justamente no versículo 4. Nos quais, ou porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quem é este Deus que Paulo está se referindo naquele século? Obviamente, amados, que é Moisés, porque quando nós lemos o contexto, é justamente da lei de Moisés que Paulo está falando, a começar pelo capítulo 3 inteiro e entrando pelo capítulo 4 desta segunda carta aos Coríntios.
Então Paulo está se referindo a Moisés. E quando eu digo a Moisés, quando Paulo se referiu a Moisés, Paulo não estava se referindo ao personagem, ao homem Moisés, mesmo porque Moisés não estava vivo na época de Paulo. Paulo está se referindo ao legado que Moisés deixou, ou seja, a lei de Moisés, que inspirava os incrédulos, aqueles que não receberam a revelação, a luz do evangelho da graça de Deus, a estarem o quê? Cegos, sem um norte, sem uma direção. Então Paulo disse, se este evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem. Por quê, Paulo? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que Paulo está dizendo Deus deste século? Porque, amados, naquele século de Paulo, a lei de Moisés ainda estava em evidência. Nós sabemos que até o ano 70, até a queda do templo, os sacrifícios, as oblações, as cerimônias da lei de Moisés ainda estavam vigorando. Então, o Deus daquele século, Moisés, ainda estava imperando, ou seja, o ministério de condenação e morte ainda imperava. Porque o ministério da lei era o ministério de condenação e morte. É só você olhar o capítulo 3 de 2 Coríntios, o 7 e o versículo 9 também, que vai confirmar isso que eu estou falando, que era a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Mas, irmão, Paulo disse que era um Deus. O que é um Deus? Com D minúsculo. Era um ídolo. E o que era que Moisés era para os incrédulos? Para os judeus que não receberam a Cristo? Um ídolo. Nós observamos que quando Deus levantou Moisés para resgatar o povo lá no Egito, Deus disse, olha, você será Deus e Arão será por profeta. Então Deus levantou Moisés e deu essa autoridade, como se Moisés fosse um próprio Deus, visto que dentro daquela cultura, os homens eram ovacionados, os grandes príncipes, os principados e as potestades, como exemplo o próprio faraó. Então tinha que haver alguém à altura para que o povo entendesse que de fato havia ali um príncipe que Deus estava levantando para tirar aquele povo do Egito que estava ali já escravizado por 430 anos. Então Deus o colocou Moisés como um Deus para os judeus. E nós sabemos que os judeus, aqueles que andavam na lei de Moisés, eles ovacionavam Moisés. Então Paulo disse, olha, o Deus desse século, porque naquele século a lei de Moisés ainda estava operante, estava em vigor. O Deus daquele século, Moisés, a lei de Moisés estava cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo, que era a imagem de Deus. Nós vemos lá no livro histórico de João, no capítulo 5, versículo 45, quando Jesus está dando um sermão e os judeus se levantam contra, e ele diz assim, olha, eu não acuso vocês, eu não condeno, eu não acuso vocês. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês esperam. Moisés acusa vocês. Moisés cegou vocês. O Deus deste século cegou vocês. Ele acusa vocês porque a lei de Moisés não tirava o pecado, pelo contrário, dava força ao pecado. Ou seja, a lei de Moisés acusava os judeus, mas os judeus, que tinha Moisés como um ídolo, como Deus, estava ali sendo escravizado, estavam cegos por causa daquela lei que ainda imperava. Vamos lá no livro histórico de João, capítulo 9, no versículo 26 ao 29. Olha que passagem interessante.
No contexto, um cego de nascença, ele é milagrosamente curado por Jesus. E os judeus com ciúmes, né? Porque diziam, não, esse Jesus aí é um pecador, ele não pode curar, você tem que dar glória a Deus. Então, logo que aquela fama ocorreu, que aquele jovem fora curado, os judeus chamaram primeiro os pais. E os pais daquele jovem disseram, olha, chame ele porque ele tem idade para responder por si. É claro que os pais não queriam se comprometer porque tinham medo de perder as suas regalias, né? As honras humanas. É por isso que Jesus disse que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora, olha o que aconteceu no versículo 26 do capítulo 9 de João. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha que interessante, amados. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui, os incrédulos estão perguntando àquele jovem como foi que Jesus lhe abriu os olhos. Olha que interessante, né, amado? O Deus daquele século, que era Moisés, a lei de Moisés, cegava. E agora, os cegos estão perguntando a um jovem que fora cego de nascença e que agora estava totalmente sarado, recuperado. Então eles perguntaram: como te abriu os olhos? 27. Respondeu ele: já vos disse e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Olha, aquilo foi uma afronta para aqueles judeus quando este jovem disse: eu estou achando que vocês querem ser discípulos dele, porque eu já falei que ele abriu os meus olhos, eu já falei que eu era cego, mas vocês não estão acreditando. Eu já falei, vocês insistem. Quereis fazer-vos também seus discípulos? Versículo 28. Então o injuriaram, eles ficaram na carne, irmão, ficaram injuriados, porque aquele jovem os desafiou. E disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulo de Moisés. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem mesmo sabemos de onde é. Olha que interessante. Então, quando aquele jovem que fora curado, que teve a sua visão restaurada, ele categoricamente afirmava que Jesus o havia curado de sua cegueira. E aqueles homens, aqueles judeus, né, que eram cegos por causa daquele Deus que imperava naquele século, eles disseram: como foi que ele te curou? Isso é verdade o que aconteceu? Meus amados, infelizmente, esse Deus, Moisés, a lei, foi ressuscitado dentre os mortos. Vocês lembram quando Moisés faleceu e Deus encontrou Josué, que seria seu sucessor ali desanimado? E Deus disse: levanta-te, porque Moisés é morto. Você agora vai conduzir esse povo. E Josué ali ficou desanimado porque Josué andava com Moisés. Mas Deus foi taxativo. Moisés morreu, agora é você que vai conduzir o povo. As pessoas não entenderam ainda que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, versículo 4, afirma isso: Cristo é o fim da lei. A lei é morta. A lei acabou em Cristo. Cristo Jesus cumpriu a lei. Assim como Deus disse para Josué: Moisés é morto, levanta, agora é você que vai conduzir esse povo à terra prometida. Assim aconteceu na época de Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré, naquela cruz, ele bradou: está consumado. Acabou o legado de Moisés. Acabou. A lei de Moisés se cumpriu em Cristo. É claro que até o ano 70,
visto que o templo ainda estava de pé, as cerimônias, os dízimos, as obras da lei ainda era praticada por causa da cegueira dos incrédulos, ou seja, aquele Deus continuava ainda cegando o entendimento dos incrédulos, mas no plano espiritual, a lei já não vigorava mais. Por isso que Paulo disse a Pedro, eu não anulo a lei, a graça. Porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Moisés é morto, a lei acabou e infelizmente no nosso século, no século 21, nós podemos falar assim como Paulo falou no primeiro século. Porque o Deus daquele século que estava cegando o entendimento era Moisés. Mas hoje no século 21, a lei de Moisés, infelizmente, ainda está sendo pregada. E o pior, para os gentios, amados, que não tinha nada a ver com a lei. Então Moisés ainda está sendo pregado, porque quando a igreja ela é submetida à prática dos dízimos, quando a igreja é submetida à prática das lavagens, das oblações, sabe? Dos sacrifícios, do paga-preço, dos montes, dos jejuns. Então, a igreja ainda está vivendo o fragmento de Moisés, do Deus daquele século. Hoje, no século 21, infelizmente, muitos estão vivendo ainda a doutrina de Moisés, o Deus que cegou o entendimento dos incrédulos naquele século, mas que infelizmente ainda está cegando a muitos hoje. E quando não é literalmente prática das obras da lei de Moisés, porque haja vista a lei não vigora mais, ela não tem mais eficácia. Mas muitos estão praticando inutilmente por causa dos ensinamentos, guarda-sábado, como eu falei, do derramamento de óleo e tantas obras oriundas do judaísmo que ainda a Igreja de Cristo ainda é submetida por falta do conhecimento. O Evangelho da Graça ele traz luz, resplandece a glória do Evangelho que Cristo Jesus estabeleceu no seu sangue. E é nesta nova e eterna aliança que nós estamos. E nós precisamos anunciar essas verdades para que esses homens que estão aí ultrajados, disfarçados de ministros de Cristo, mas na verdade eles são ministros do Deus daquele século. É como Paulo fala na segunda carta, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Eles são ministros de Satanás, e ali é um adjetivo. Eles são ministros de uma palavra oposta, opositora, contrária à mensagem de Cristo. Eles se transfiguram de apóstolos de Cristo, de enviados de Cristo, de pastores, de mestres, de bispos. Eles se disfarçam. Eles dizem que estão pregando a Cristo, mas na verdade eles estão pregando ainda Moisés. E assim como aqueles judeus que ovacionavam Moisés, que diziam: nós temos aquele que nos conduz, que é Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos de Cristo. Assim está hoje a igreja evangélica. As instituições religiosas de vários segmentos, dizendo que estão seguindo a Cristo, mas na verdade ainda estão seguindo o Deus daquele século. Eles estão seguindo Moisés, os seus ensinamentos. Moisés é morto, a lei não vigora mais, o fim da lei é Cristo, mas eles continuam seguindo a Moisés. Guarda essa palavra no teu coração. Nós estamos vivendo uma nova e eterna aliança e nós não recebemos a lei. O Deus que impera sobre as nossas vidas é o Senhor e Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Diga não aos deuses modernos do nosso século, que trazem uma mensagem antiquada, uma mensagem caduca e tem assim inflamado
o caminho do Senhor, porque nós estamos numa aliança que é de superior e de melhores promessas, a saber, a graça de Deus em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem, faça esta palavra correr. Estamos juntos e até o nosso próximo encontro. Graça e paz vos sejam multiplicado em Cristo Jesus.